Graziele do terceiro ano B e eu vou falar um pouquinho sobre a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, ou ela é o deslocamento de cargas dentro de um condutor. E quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. Então, tal deslocamento ele procura restabelecer o equilíbrio que foi desfeito pela ação de um campo elétrico ou então de outros meios, como por exemplo, de reações químicas, a luz, atrito e entre outros meios. Sabe-se também que, microscopicamente, as cargas livres elas estão em movimento aleatório devido à agitação térmica. E apesar desse movimento desordenado, ao estabelecermos um campo elétrico na região das cargas, verifica-se um movimento ordenado que se apresenta superposto ao primeiro. E esse movimento ele recebe o nome de movimento de deriva das cargas livres. Eu também fiquei com o efeito fisiológico, tá? Mas o que significa o efeito fisiológico? Esse efeito, ele acontece quando há uma passagem de corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos. Tá? Ele atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo ele tenha contrações musculares. Ele configura aquilo que nós conhecemos como choque elétrico popularmente. A condição básica para se ter um choque elétrico é provocar uma mudança, certo? Uma mudança ou uma diferença de potencial. Como, por exemplo, correntes elétricas com intensidade de 1 MA, elas provocam uma sensação de cócegas e formigamento. Tá? Mas correntes elétricas com intensidade de 10 MA, elas fazem com que as pessoas elas percam o controle dos músculos completamente. É por esse motivo que fica difícil abrir as mãos e assim se livrar desse contato. Valores de corrente elétrica pequenos, como de 1 MA e 3 MA, eles são altamente mortais. Mas por quê? Se são tão pequenos assim? Porque eles atingem diretamente o coração, fazendo com que ele altere o seu ritmo, tá? Contraindo e relaxando inúmeras vezes por segundo. Essa é chamada de fibrilação cardíaca, tá? Que causa a morte. Mas já as correntes elevadas, elas não chegam a matar imediatamente, porque a sua intensidade ela é tão alta que faz o coração ele ficar paralisado por completo. Ou seja, mas no caso essa paralisação ela só permanece enquanto a corrente elétrica estiver passando pelo corpo da pessoa, tá? Essa paralisação ela passa logo assim que a corrente elétrica ela acessa. Mas é importante saber que, apesar de não matar instantaneamente, essa corrente ela pode deixar sequelas irreversíveis em razão da interrupção da circulação sanguínea, mesmo que tenha sido só por apenas alguns segundos. Meu nome é Bruna. Eu vim aqui falar sobre o efeito térmico ou efeito Joule. Quando a corrente elétrica atravessa um condutor, ocorre a transformação de energia elétrica para energia térmica, devido ao choque dos elétrons livres com os átomos do condutor. Esse fenômeno é chamado de efeito térmico, mais conhecido como efeito Joule. Sabemos que correntes elétricas são cargas elétricas em movimento ordenado. Vimos também que a corrente elétrica é constituída por elétrons que se movem ao longo de um fio condutor. Isto acontece porque os átomos dos metais, os elétrons mais distantes do núcleo, ligam-se fracamente a eles, formando nuvens de elétrons denominados com o nome de elétrons livres. Dessa forma, quando a corrente elétrica passa por um condutor elétrico, o condutor se aquece, emitindo calor. Esse fenômeno é denominado como efeito térmico. É causado pelo choque dos elétrons livres contra os átomos dos condutores. Quando os átomos realizam essa energia, tendem a liberar com mais intensidade. Dessa forma, quanto mais a vibração dos átomos, maior a temperatura do corpo elétrico. A passagem da corrente sobre os corpos pode gerar efeitos químicos térmicos, que é o efeito Joule, magnéticos e fisiológicos, que são outros efeitos. A passagem da corrente elétrica
por um condutor pode provocar diferentes efeitos, que variam de acordo com a natureza do condutor e a intensidade da corrente elétrica que o percorre. Bom, meu nome é João Vitor da Conceição, número 27, terceiro ano B. Bom, vou falar um pouco sobre o efeito químico. O efeito químico. Esse efeito resulta de um fenômeno elétrico molecular, sendo objeto de estudo da eletroquímica. O aproveitamento do efeito químico se dá, por exemplo, nas pilhas, na eletrolise, como também na cromação e niquelação de objetos. Olá, eu vou falar sobre o efeito magnético. O magnetismo é a parte da física que estuda os materiais magnéticos. Assim como a eletricidade, o magnetismo foi enunciado pela primeira vez no século VI a.C. por Tales de Mileto. Com estas experiências, ele descobriu que, primeiro, aproximando dois ímãs pelos seus polos do mesmo nome, eles se repelem. Segundo, aproximando dois ímãs pelos seus polos opostos, eles se atraem. E terceiro, um ímã partido mantém a polaridade do ímã que o originou. Quarto, da divisão de um ímã surge outros dois ou mais ímãs, por menor que eles sejam, ok? Agora, o que é efeito magnético? O efeito magnético é aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser comprovada com o uso de uma bússola. Ocorrerá desde a direção da agulha magnética. Este é o efeito mais importante da corrente elétrica, constituindo a base do funcionamento dos motores, transformações, relés e etc. Certo? Agora, aplicações do efeito magnético da corrente. Além de provar a relação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos, que constituiu a base para outras descobertas científicas notáveis, possibilitou enormes desenvolvimentos tecnológicos e entre outros. Agora vamos falar sobre o eletroímã. O eletroímã é um dispositivo que utiliza a corrente elétrica para gerar um campo magnético, semelhante àqueles encontrados nos ímãs naturais, certo? É geralmente constituído aplicando-se um fio elétrico aspiralado ao redor de um núcleo de ferro, aço, níquel ou cobalto, ou algum outro material ferromagnético. Quando o fio é submetido a uma tensão, o mesmo é percorrido por uma corrente elétrica, o que gerará um campo magnético na área a este aspecto, expira através da lei de Bolt-Savart. A intensidade do campo e a distância que ele atingirá a partir do eletroímã dependerão da intensidade da corrente aplicada e do número de voltas de expira, tá? A passagem da corrente elétrica por um condutor produz campos magnéticos nas suas imediações e estabelece um fluxo magnético do material ferromagnético envolto pelas espiras do condutor. A razão entre a intensidade do fluxo magnético conectado pelas espiras e a corrente que produziu esse fluxo é a adutância. O pedaço de ferro apresentará as características de um ímã permanente, enquanto a corrente for mantida circulando, e o campo magnético pode ser constante ou variável no tempo dependendo da corrente utilizada, pode ser contínua ou alternada. Ao se interromper a passagem da corrente ao envolto pelas espiras, pode tanto manter as características magnéticas ou não, dependendo das propriedades do mesmo, certo? Então, eu me chamo Melquisedeque de Melo Teixeira, de número 42, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o efeito luminoso. Esse efeito baseia-se no fato de gases ionizados emitirem luz quando atravessados por uma corrente elétrica, certo? Como exemplo, temos as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas de vapor de mercúrio e também as lâmpadas de vapor de sódio. Mas também podemos encontrar muitas outras. E esse foi o trabalho do nosso grupo, tá? Espero que o professor tenha se agradado do conteúdo emitido no grupo, no vídeo, e até o próximo trabalho.